Eu quero fazer uma reflexão rápida com vocês e nós vamos terminar cantando este hino, tá certo? Que foi ministrado. Por favor, o louvor no finalzinho. Suba. O tema da minha mensagem é uma revisão lúcida. Servir a Deus não é uma tarefa fácil. Servir a Deus é uma tarefa desafiadora. E não é desafiadora apenas para você. É desafiadora para todos nós. Receberemos um ataque do nosso inimigo e, conhecendo os nossos pontos fracos, é neles que ele vai buscar atacar e agir. E quanto mais rápido entendermos a complexidade deste relacionamento e nos posicionarmos da forma correta, vai ficar menos difícil, vai se tornar possível. Hoje, muitos acabam se escondendo, muitos de nós, se escondendo por trás de fraquezas e de investidas pesadas do inimigo. Então eu acho que vale nós pensarmos e fazermos essa revisão ou reflexão lúcida da dinâmica desse relacionamento desafiador. Nós vamos começar por Romanos, capítulo 7, vai ser bem rapidinho, vou levar uns 15 minutos. Romanos capítulo 18, verso 7. Coloca, por favor, aí. Romanos, 7, 18. Eu falei 7, 7? Isso. Preste atenção. Vai até o 20. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizo. Não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. A maneira clara e lúcida que o apóstolo Paulo enfrenta as suas dificuldades, suas batalhas e suas lutas, nos é muito esclarecedora. Paulo, um homem forjado por Deus, numa caminhada dura. Ele diz isso depois de muitos anos de experiência, narrando os desafios que ele enfrentava com o pecado que habitava nele. Então ele diz a dificuldade que ele tem, ele trata disso. Ele diz, eu quero fazer a coisa certa, mas mesmo sabendo que é errado, eu acabo praticando. Ele diz sobre suas fraquezas, sobre os momentos de adversidade que ele enfrenta. Mas uma coisa eu gosto desse texto, é a franqueza que Paulo consegue olhar para si mesmo. Ele diz que dos pecadores que ele conhecia, ele era o maior. Me parece que ele já diz isso para si mesmo, para que nunca tivesse a ousadia de julgar ninguém. E lidar com Deus, como eu disse, é altamente desafiador. E eu quero te mostrar uma rota que talvez não seja mais segura para todos.
mas que eu aprendi a usá-la nos 33 anos de evangelho que eu caminho, que me ajudou e que me norteou por momentos desafiadores de tentação em todas as áreas da minha vida. E que graças à misericórdia e o cuidado de Deus, eu consegui vencer até aqui. Posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Vi muitos homens muito mais bem preparados do que eu, muito mais experientes do que eu, cair, e foi para mim uma grande lição. Então, observe esses textos, se você gosta de anotar, eu acho que vale a pena. Isaías capítulo 55, verso 8. Isaías 55, 8. Vamos no Velho Testamento ou no Antigo Testamento. Coloca, por favor. Isso. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Aqui eu quero ressaltar a complexidade de tentar viver com alguém que pensa diferente de nós e que quer ir por caminhos diferentes. Deus está dizendo, olha, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, como é que nós vamos estabelecer uma caminhada se eu quero ir para Caxias e você para Petrópolis? Como é que nós vamos andar juntos se você quer ir para um lugar diferente de mim? A probabilidade de irmos juntos é quase nenhuma. Ou alguém muda, ou essa caminhada, ela não vai existir. Se os seus pensamentos são diferentes dos meus, como é que nós vamos nos entender? Como é que as coisas vão acontecer? O desafio de lidarmos com Deus está também aqui. Ele quer ir para um lugar que nós não estamos a fim de ir. Os pensamentos dele, certo? São mais altos, como o profeta diz no verso seguinte. Então alguém que vai ter que mudar. Ou então, esse relacionamento, ele não vai existir. Ou alguém muda e Deus não vai mudar, certo? Ou seja, ou você muda, ou esse relacionamento não será verdadeiro, ele será fantasioso. Ele será apenas uma percepção sua. Você vai achar que caminha com Deus porque vem à igreja. Você acha que caminha com Deus porque você entrega o seu dízimo. Você vai achar que caminha com Deus, certo? Porque você tem uma Bíblia, porque você faz parte de um ministério. Você vai ter a percepção, ela é sua. Talvez as pessoas que caminham perto de você, elas já sabem que isso não é verdade. Elas já reconhecem que isso é uma ilusão sua. Mas você não. Talvez você seja o último a conseguir notar isso. Porque quem descobre para onde você está indo, sabe que Deus não está indo para o mesmo lugar. Quem descobre, certo, as suas ações, já sabe que elas não têm nada a ver com Deus. Então, se eu quero caminhar com Deus, eu preciso de uma forma lúcida entender que eu preciso de mudanças. E se você acha que não pode piorar, coloca o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, ou capítulo 16, verso 7, só a parte B, só o finalzinho. O restante eu vou usar já já. Vamos aqui, ó. Finalzinho. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior,
porém o Senhor o coração. O profeta Isaías diz o seguinte: os caminhos do Senhor não são os nossos, os pensamentos do Senhor não são nossos. Certo? Deus está conversando com Samuel e está dizendo: eu não vejo como você enxerga. Eu não vejo como vocês veem. Então, como é que nós vamos andar firmes com alguém que quer ir para um caminho diferente e eu não estou a fim de ir, certo? Que pensa diferente de mim e que a visão dele é diferente da minha. Viver e sobreviver a isso será um grande desafio para todos nós. Mas a parte A desse versículo, ela ainda é pior. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Olha o que Deus está dizendo para Samuel. Não atente para a aparência. Cuidado. Cuidado como as coisas se parecem. Cuidado como elas vão se apresentar para você. Quando Samuel chega à casa de Jessé, e me parece que ele não está nem falando de Davi, ele está falando do homem mais belo que se tornou rei. Do ombro para cima, Saul era o homem mais bonito. A aparência dele se sobressaía aos demais. E é isso que ele está falando. Quando ele diz: não atente para a aparência, porque se dependesse de Samuel, o rei de Israel seria Eliabe. Se Deus não intervisse, quem ia ser rei não era Davi. Porque o modelo mental, a mente de Samuel estava focada no primogênito. Então Deus vai chamar Samuel e vai dizer: Samuel, preste atenção, certo? Eu não vejo como você vê. Você vê o que está diante dos olhos. Isso, ela é bonita, ela é inteligente, certo? Ele tem um bom emprego, tem uma boa aparência. Você está entendendo? As pessoas estão encantadas com a aparência das coisas e como as coisas se embalam ou são embaladas. E aí, quando elas chegam em casa, lembra quando eu contei a história da greve dos garis? Tem alguém aqui que não ouviu essa história? Levante a mão. Isso, um grupo grande. Deixa eu falar para vocês. Teve uma greve dos garis numa grande metrópole. E não tinha mais onde jogar o lixo. Não tinha mais. As calçadas estavam cheias. Então o que acontece? O prefeito da cidade, ele resolveu lançar um decreto para que todos diminuíssem, o lixo que estavam produzindo e armazenassem esse lixo dentro de casa, porque não dava mais para colocar do lado de fora. Então as pessoas, certo, começaram a cuidar melhor de seu lixo, armazenando esse lixo dentro de casa. Uma família grande que produzia muito lixo, depois de alguns dias não cabia mais nada. Não podia jogar fora, não tinha onde jogar. Um homem teve uma grande ideia. A ideia dele foi sair, comprar umas caixas grandes, uns papéis de presente e colocar o lixo dentro da caixa de papelão, embalar com papel de presente, botar um laço bonito e botar na mala do carro dele. Ele fez isso, parou numa praça, abriu a mala propositalmente e saiu de perto do carro. Quando alguns indivíduos começaram a olhar aquelas caixas bonitas dentro da mala e disse: vamos roubar. E roubaram. Quando ele viu que levaram as caixas todas, ele bateu a tampa e foi embora para casa. Quando o pessoal chegou em casa com as caixas, o que tinha dentro? Mas bem embalado. Certo? Se embalar bem, a aparência pode confundir as pessoas. Quando nós olhamos para esse texto, ele diz: não
se contamine com a aparência. A aparência é importante, sim ou não? Claro, mas mais do que aparência, leve um pouco mais de tempo para observar com cuidado, certo? Pessoas, lugares, coisas, igrejas. Porque quando você descobre que não era aquilo que você esperava, e na verdade nunca foi, você que não teve o cuidado de olhar direito, normalmente você fica frustrado, decepcionado. Mas pastor, como é que eu faço isso então? Então Paulo diz que ele sabe o que é certo, mas está com dificuldade de fazer, certo? Nós vimos que caminhar com Deus como Paulo é uma grande dificuldade, porque pensamentos, caminhos e a visão é diferente, ou são diferentes. Então nós já vimos que alguém vai ter que mudar. E aí nós vamos usar 2 versículos aqui. João capítulo 3, verso 3. João capítulo 3, verso 3. A isto respondeu Jesus: na verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 5. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Bom, se eu quero viver com Deus, o que Deus criou para mim e para você é uma proposta de um novo nascimento, certo? O nascer simbólico de uma lavagem de purificação, que é o batismo, e para os judeus e para eles, não só para eles, mas para muitas outras nações, isso fazia muito sentido para eles, aqueles banhos de purificação. Mas mais do que sair da água, era receber o Espírito Santo, que esse Espírito, e o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, ele é aquele que viabiliza a possibilidade do pecador conseguir mortificar a carne, sobrevivendo os ambientes de tentação. É isso. Se você não nascer de novo, quer do batismo, quer da comunhão com o Espírito Santo, você não vai conseguir vencer o desafio para se santificar. Pastor, então me diga aí, como é que eu faço isso? Então vamos lá. Eu peguei um caminho simples. Você quer ser santo? Pastor, ninguém é santo. A palavra santo aqui não fala de perfeição. Fala de diminuir a margem de seus erros, sendo amanhã uma versão melhor de você ontem. Sendo alguém capaz de que as pessoas que olhem para você descubram que você melhorou, que entrou alguém na sua vida que fez com que você se tornasse melhor. Então vamos lá. Número 1, se você, meu iPad acabou a bateria, e eu tive que ficar com o celular e só Jesus. Mas vai. Repita comigo. Ou melhor, fala para quem está do seu lado. Diga assim: fique atento ao ambiente de tentação. Isso. Tiago capítulo 1, verso 14, coloca na tela. Fique atento ao ambiente de tentação. 1,14 de Tiago. Isso. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria, quando esta o atrai. Isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Olhe bem. Todo mundo é tentado quando é atraído, em algumas traduções, engodado pela sua própria concupiscência. Aí vai descrever um caminho. Mas você sabe o que é que te tenta?
para te afastar dos caminhos do Senhor. Descubra o seu ambiente de tentação. Não vou pedir para você levantar amanhã. Tem gente que é tentado por sexo. Tem gente. Tem uns homens que não podem ver uma dona gostosa. Que os caras entram em modo conquistador. Eu já falei isso aqui, eu tenho um amigo. Que eu estou conversando com ele, o cara está assim, ó. Se chegar uma mulher bonita, mostra o celular, estufa o peito, fala que vai viajar, sacode a chave. Parece um Transformers. Certo? O cara entra em modo, não aguenta. Certo? Por quê? Porque ele é macho. Meu filho, tem macho assim pra caramba, que gosta de mulher aqui. Tem uns caras aqui que até o lado feminino dele é lésbica. O cara é macho em todas as instâncias. Gostou, né? Os caras mais velhos assim, macho. Entendeu? Então, o que você tem? Você tem 3 ovos? É isso? É 3 testículos? Ovo não, que ovo é galinha. Perdão. Certo? Mas é verdade, tem uns caras que acham que é mais, porque não sei o quê, porque eu não aguento. Não, esse é o seu ambiente de tentação. Quer ver? 3 caras estavam conversando para subir um monte para fazer uma oração. Chegaram lá no monte, os confiados, os 3. Resolveram orar um pelo outro. Ah, mas vamos fazer uma oração aqui, rapaz, porque o negócio está difícil. Fala aí. Qual o seu problema? Ele falou, eu não vou falar não, pô. Meu problema é meu problema, pô. Pô, mas é só para nós orar, pô. Fala aí, poxa. Vou falar a verdade para você, meu problema é mulher, mano. Não posso ver uma mulher que eu fico doidinho. Fico doido. Falou, nós vamos orar, rapaz. Espírito da pombagira, sair de você, essas coisas terríveis, Deus vai te dar graça. Fala você, o outro falou assim, eu não vou falar não, mano, deixa o troço quieto. O cara falou, mas eu já falei. Agora fala. É para falar mesmo? É. Não posso ver um homem. Eu vejo um homem, arrepio todo, fico doido. O outro falou, irmão, vamos orar por você, que Deus te abençoe aí, te dê uma direção. O terceiro falou assim, eu não vou falar não. Eu não vou não. Nem adianta que eu não vou. O outro falou, nós 2 falamos. Então agora você vai falar. O cara falou, é para falar, então eu vou falar. Eu estou doido para sair daqui e contar para todo mundo. Rapaz, a minha fraqueza é fofoca. Você está rindo, mas é sério, cada um tem o seu. Entendeu? Então descubra qual é. Tem cara que tem problema com droga, tem casa com sexo, tem gente que tem problema com gente abusada. Se você tem problema com gente abusada, você acha que o diabo vai botar perto de você? Gente abusada. Sim ou não? Sim, você tem problema com mulher. O diabo vai botar uma mulher. Que tipo? O seu tipo. Porque homem novo, mulher tem tipo. Os mais antigos só tem um tipo de mulher, viva. Certo? Então é importante as pessoas. Eu vou jogar esse celular longe. Você consegue entender? Então você tem que descobrir o seu ambiente de tentação. Onde é o seu ambiente de tentação? Descubra qual é a sua fraqueza. Eu não tenho nenhuma. Então vai, super-homem. Vai embora. Se você não tem nenhuma. Está faltando para você, eu te dou umas 2. O que é difícil para todo mundo. Certo? E eu gosto muito da frase que diz, quem fala de fraqueza não fala de fracasso. Encare. Você está entendendo? Qual é o seu problema? É bebida, é droga, é sexo, é fofoca, é mentira, certo? É preguiça. Eu não sei. Certo? Eu acho que meu ponto fraco é o celular. Certo? Segundo texto. Salmo 1, verso 1. Diga bem alto para quem está do seu lado. Suas companhias podem mostrar seu futuro. Isso aí. Bota aí, Salmo 1. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
e não se assenta à roda dos escarnecedores. Dê uma olhada em quem está caminhando com você, e você vai descobrir para onde você está indo. E é assim que funciona. Inevitavelmente, durante a nossa caminhada, é importante nós fazermos uma avaliação de quem é que está caminhando conosco. O pessoal aqui não vai saber. Lembra de um amigo nosso que foi com outro para Magé, de moto, certo? Estava na garupa de um cara, e o menino era até um menino gente boa, e quem morreu foi ele, era um amigo nosso. Lembra disso? Um menino bom. Que você começou a ver com quem ele estava andando, o fim dele, inevitavelmente, foi aquele. Eu preciso olhar em quem é que está andando comigo. Quais são as minhas companhias, as minhas influências? Está aí o salmista dizendo logo no primeiro salmo: bem-aventurado, bem-sucedido será a pessoa, o varão, certo? Que não anda segundo o conselho. Mas, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que a sabedoria está na multidão dos conselhos. Mas é o conselho dos ímpios. Não se assenta à roda dos escarnecedores. Olhe bem, então é importante eu olhar, é o segundo ponto, ok? Eu tenho que ver quem é que está caminhando comigo. Então eu preciso ficar atento ao ambiente de tentação, eu preciso observar, certo, as minhas companhias, porque elas mostram o meu futuro. E terceira coisa que é muito importante, eu usei uma expressão que talvez não seja muito. Coloca Marcos 9, verso 29. Marcos 9, 29. Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de quê? Isso. Melhore seu arsenal. Melhore suas armas, para que você possa lutar contra Satanás. Melhore. Os discípulos eram discípulos de Jesus, certo? Eles tentaram o tempo inteiro expulsar um demônio sem sucesso. Andavam com Jesus. Dizer que esses caras não eram crentes. Mas Jesus não está com eles. Então alguém traz um menino endemoniado. Jesus, então, quando chega, repreende o demônio em casa, obviamente. Eles não iam perguntar na frente dos outros. Eles estavam envergonhados de não ter êxito. Jesus, então, explica para eles que a arma que ele usou para expulsar aquele demônio, para eles talvez fossem uma novidade. Melhore as suas armas para lutar contra Satanás. Melhore as suas companhias para lutar contra Satanás. Certo? Entenda isso. Observe as suas fraquezas quando vai lutar contra Satanás. Com as companhias erradas, com as armas erradas, certo? E conhecendo o inimigo como ele te conhece, é só uma questão de tempo. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu nunca falei aqui. Vou falar hoje pela primeira vez. Senta num gabinete, o pastorzão. Senta. Sentou. Vamos atender uma pessoa. Isso vai dar problema, mas que dê. Chega uma mulher na sua frente e ela vai narrar suas dificuldades no casamento. Estou enfrentando uma dificuldade, pastor, longe do meu marido, certo? Nós já não temos intimidade durante muito tempo, ele não me quer mais. Nesse momento, do outro lado da mesa, tem um homem. Sabe o que acontece com ele? Se ele for normal, ele recebe uma enxurrada de informações químicas de que ele é um macho. Tá certo? É assim que funciona. Vamos mudar essa conversa do outro lado. Ela começa a chorar e me diz o seguinte: eu não posso perder meu casamento. Eu caminho com o Senhor. Me ajuda. Me ajuda a salvar meu casamento. Nesse momento o macho vai embora. Entra o pai, o protetor, o pastor, aquele que quer cuidar. As informações que alguém recebe quando ouve algo
é algo que mexe. Quem lida com isso sabe como funciona. Se o indivíduo não estiver preparado para lutar contra essas tentações, seja em qualquer área que for, é só uma questão de tempo até o diabo derrubar você. Então você precisa saber quais são suas fraquezas. Você precisa manter por perto de você pessoas que estão indo para o mesmo lugar. Você precisa melhorar seu arsenal, suas armas para lutar contra Satanás. Porque ele não vai desistir de derrubar você. Um texto também bem interessante do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 22. Eu não botei o... Mas o texto é fácil. Eu não botei o capítulo aqui, não botei a... 1 Tessalonicenses, só um minutinho. Isso. Em outras traduções, mais comum, fugir da aparência. Não interessa se é mal. Não interessa. Parece mal. A Bíblia diz, mantenha-se longe daquilo que te parece mal. Olha só. Cria um ambiente. Não, eu vou agora carnaval, eu vou estar perto de determinadas pessoas. Eu vou... Não, se eu me coloco no alcance, eu saio do alcance do inimigo. Parece mal? Parece mal. Eu não sei se é mal ou não, mas está parecendo. Então não brinque, o que está em jogo é a sua vida. Se eu começo a fazer isso, as coisas começam a se tornar um pouco mais leve. Parece mal, parece mal. Então, para mim não serve. Eu vou me manter longe, fora do alcance. Eu não posso brincar com a minha vida com Deus. Eu não estou nem falando com salvação. Eu estou falando com a minha vida com Deus. E 5, talvez o mais difícil. Primeira Coríntios, capítulo 13, verso 3. Primeira Coríntios 13, 3. Ainda eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, o que acontece? O que diz lá? Mantenha suas ações alinhadas com as suas intenções. Observe por que você está fazendo. Às vezes, o que você faz está certo. O porquê você faz é que está errado. Ah, eu estou fazendo. Tá bom, você está fazendo? Tá beleza. Tá certo. Então tá bom. É fácil. A sua aparência, ela é boa. Agora, qual é o problema? É o que você quer com aquele feito. Esse texto é um texto muito importante. Ele diz, ainda que eu pegue todos os meus bens. Lembra? Ananias e Safira levando os seus bens. Qual era o problema dessa passagem? É que no momento do agir do Espírito Santo, naquele momento, ok? Naquele momento, as pessoas eram movidas pelo Espírito
Espírito Santo para levar aos pés dos apóstolos, certo? Tudo o que tinha. Entendeu? Naquele momento. Com isso as pessoas ganhavam respeito. Com isso as pessoas ganhavam notoriedade. Tinha alguém que queria fazer a mesma coisa. O que é que ele queria? Entregar tudo? Não! Ele queria ganhar a mesma notoriedade. Porém, eles não estavam prontos para fazer a mesma coisa. Resolveram, então, vender um terreno por uma quantia. E como todo mundo levava tudo, eles decidiram, em comum acordo, levar só a metade. Tinha algum problema, sim ou não? Não. Era só chegar lá e dizer: apóstolo Pedro, eu vendi meu terreno por 50 mil, mas eu e meu marido estamos precisando de 25. Trouxemos aqui os outros 25 e está tudo certo. Mas se eles fazem isso, eles não iam ter o que eles estavam querendo, porque eles não estavam querendo, certo, fazer o que todo mundo estava fazendo, por um simples motivo. Não estava errado. Só que o Espírito Santo não moveu eles para fazerem, ou não os moveu. Não tinha nada de errado. Ele simplesmente estava no mesmo lugar, o Espírito estava agindo em algumas pessoas, mas não agiu nele. Então, se não agiu, não faça. Eles foram lá, entregaram, ficaram quietos. Pedro olhou para ele e disse: o que encheu o seu coração, Ananias? Vendendo a propriedade não era tua, cara, ficava com o dinheiro todo para você. Você não veio aqui mentir a homens, você veio mentir ao Espírito Santo, e ele morre na hora, e depois morre a mulher. Motivação. Deus olha para isso. O que te move? O que te move? Deus sabe que você não é perfeito, mas o que está te movendo a vir para a igreja? Preste atenção, vamos para a igreja domingo. Por quê? Porque é dia de culto, gente. Domingo não é dia de culto? Então o que eu vou na igreja? Eu vou para a igreja porque é dia de culto. Mas o que te move? Não me move. Eu vou. É muito mais do que isso. A mulher está derramando unguento nos pés de Jesus. Um dos discípulos diz o quê? Que desperdício. Vendendo isso aí, dava um bom dinheiro para alimentar os pobres. Mas o João disse o quê? Eu conheço o Judas. Ele não estava preocupado com os pobres. O que ele queria era o caixa com muito dinheiro, que era para ele poder roubar. Quem olhava a intenção de Judas, ela parecia, ou pelo menos a ação dele, mas a intenção não. Eu não estou pedindo você para avaliar ninguém. Que essa palavra primeiro é para mim. Sabe, para quê? Para que tudo isso? Para quê? Para quê? Para onde eu estou indo? Para quê? Para quê? Qual é a intenção do meu coração? Tá certo? É comigo que eu estou falando. Essa é uma palavra que falou comigo. Para onde é que eu estou indo? Por que eu estou fazendo tanta coisa como eu estou fazendo? Para quê? Para onde é que eu vou? Sabe? E eu quis dividir essa mensagem com vocês. Qual é o propósito de fazer tudo isso? Porque Deus não olha a aparência. Deus olha o coração, o propósito. Então, se eu quero vencer a carne, eu preciso entender que Satanás sabe quem eu sou. Sabe. Ele sabe quem você é. Sabe quais são suas fraquezas, sabe onde dá para te pegar. Certo? E ele vai tentar fazê-lo, e vai tentar fazê-lo. E não é uma vez, nem duas, nem três. Enquanto você estiver vivo, ele vai tentar fazê-lo. Então, se cerque de boas
Pessoas. Coloque isso ao seu redor. Prepare uma estrutura e armas para vencer. Certo? Veja a forma e quando ele vai te atacar e resista. Porque ele está voltando para buscar a sua igreja.